Glória a Deus, aleluia, salve cada irmã nesse dia com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus abençoe tua vida, o teu lar, o teu trabalho, em nome do Senhor. Quero deixar a palavra do teu coração nesse dia abençoado, né? Que está em 1 Samuel capítulo 3, aleluia. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começaram a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli, ele disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim foi com ele e se deitou. Amém? Até aqui tá bom, irmãos. Né? Depois você possa ler todo o texto. O texto vai dizer que Deus chama, né, o menino Samuel por 3 vezes. E ele vai até Eli. E aí Eli, o sacerdote, né, na época morava no templo direto, não é que nem hoje que tem o culto, nós vamos no culto, depois o templo fica vazio. Na época eles ficavam direto lá, amém? O sacerdote Eli e o menino que estava ali crescendo para ficar no lugar de Eli, né? Porque a Bíblia diz que ali antes, no 3, tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, né? Ou seja, a lâmpada de Deus hoje somos eu e você que servimos ao Senhor, né? Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, no Evangelho de Mateus, né? O sal da terra. Então Deus chama Samuel e Samuel vai ter Eli. O que eu quero deixar para os irmãos nesse texto, né? Que muitas vezes Deus está usando pessoas para chamar você e você não está entendendo. Aqui Deus falou particularmente, diretamente, né, com Samuel, e Samuel pensava que era Eli. Muitas vezes você escuta a palavra de Deus, Deus te chama e tu pensa assim: não, é o Moisés que está falando, é o pastor que está me chamando porque quer que eu seja salvo. Você está entendendo? E nós não entendemos, não reconhecemos a voz de Deus. Então ele vai 3 vezes até Eli, e ele disse: quando te chamar de eis-me aqui, né? Ele vai dizer na sequência do texto, ó, no 9, pelo que disse Eli a Samuel: vai deitar-te. E se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou. Amém? Então Deus quer ouvir algo da tua parte. Aleluia. Deus quer ouvir o 9. Ele diz assim no versículo 9, porque ele disse a Samuel: vai deitar-se. Se o Senhor te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O que nós precisamos ouvir nos dias de hoje? Ouvir a voz de Deus. Entender quando é Deus que está falando. Então nós pensamos sempre que é o irmão. Porque o irmão está me chamando, porque a Bíblia manda me chamar. É verdade, mas muitas vezes é algo particular. Por quê? Porque a lâmpada do Senhor estava se apagando. Ou seja, Eli estava se desviando da verdade. Então hoje muitas vezes nós apontamos aquela pessoa que está caindo na fé, e você vê aquilo, mas Deus está te mostrando por que tu não te levanta e não faz o que ele deixou de fazer. Você está entendendo? Foi isso que aconteceu aqui, né? Eli estava dando mais honra aos seus filhos do que a Deus. Então Deus vai levantando um profeta no lugar dele, que era Samuel. Amém? Se nós olharmos um pouquinho para frente, para nós entender um pouco, né, atualizar um pouquinho o texto, e isso é que nem telefone, né? De quando tem que dar uma atualizada, senão para de funcionar alguma coisa. Assim a palavra de Deus, é muito importante nós ter uma base no Novo Testamento, correto? Porque a lei, né, de Moisés lá é um pouco diferente. Vai nos dizer aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, fala que Jesus vai tomar água num poço e ele encontra uma moça. Ele diz assim no 10, respondeu-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, né? É uma moça que era o contrário, não era uma mulher do povo de Deus, era uma mulher samaritana, né? Não era uma mulher judia, não era um judeu, ou seja, na época não podia, então, né, esse povo, o Jesus, não podia ter contato com ela. Na época existia uma divisão nessa área, o que hoje não existe mais. Né, se você seguir a palavra de Deus, pode ser moreno, loiro, né, japonês, italiano, desde que você reconheça Jesus como Senhor na tua vida, você vai ser usado pelo Senhor. Então aqui Jesus disse: se tu soubesse quem está falando contigo, neste momento tu está olhando esse vídeo e diz: não, é o Moisés que está falando comigo. Se tu soubesse quem está te chamando, tu
teria outra visão das coisas. Então entenda que não é o irmão aqui, não é um canal que está chamando você, é Deus que está te chamando. E essa mulher tinha sede de água, água natural. Né? Então talvez você esteja sedento espiritualmente. E Jesus está dando a porta para você, está dizendo, se tu soubesse quem está te pedindo água, que era Jesus, se ela soubesse que o Filho de Deus estava diante dela, então ela entende que isso é verdade, né? Ela entende que isso é verdade, né? E vai testemunhar do que Jesus falou com ela, né? Porque Jesus entrega uma revelação para ela, porque ela já tinha tido 4 maridos, e o marido que ela tinha não era dela. Né? E como adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Como fluir de nós a água viva, vai dizer no 23, ó. Eu li no 10, no 23, ó. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. O que Deus está fazendo? Procurando alguém que receba a palavra dele, né? Então ele procurou, Ana orou, veio Samuel fez a vontade do Senhor. Deus quer fazer, sabe o que é contigo? Um profeta, uma profetisa na casa do Senhor, aonde no teu trabalho, aonde tu andar, isso que Deus quer fazer. Pode ter tido 5, 6, 7, 8, 10 maridos ou 10 mulheres, desde que tu comece uma nova vida, que tu nasça de novo. Se você olhar aqui no Evangelho de João, capítulo 3, vai dizer que um homem sendo velho pode nascer de novo. Fala de Nicodemos. Um pouquinho para trás aqui no capítulo 3, se você quiser olhar na tua espada em casa, né, você vai ver que Deus chamou Samuel menino, correto? Ele era um menino, ele estava crescendo na casa do Senhor, mas Deus chama também pessoas de idade. Deus chama também pessoas velhas. Talvez você possa dizer, Moisés, eu já sou muito velho para essa coisa. Negativo. Não é o que a palavra de Deus está me dizendo. Né? Um dia que tu viva convertido, pregando o evangelho para Deus, vale. Uma semente, uma palavra que tu lança, que a pessoa veja de aquela pessoa é velha, se batizou, desceu as águas, né? Porque Deus não escolhe idade, nem cor, nem financeiramente. Deus quer ver pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando eles aqui, né? Ele procurou. Essa mulher pensou que estava procurando água, mas não. Jesus estava encontrando ela. Só que ele disse, se tu soubesse quem te pede, se tu soubesse quem está falando contigo, né? Samuel não entendeu, não pensou que era a voz de Eli. O Eli me chamou, ele pensou que ele ouviu a voz e pensou que era o Eli que disse Samuel, Samuel. E foi correndo até Eli. Então hoje, né? Não corra para homens, corra para Deus. Né? Samuel saiu correndo para o profeta, para o sacerdote ali, né? Então nós estamos correndo para o pastor. Pastor A, pastor B, pastor B. Não é errado. Mas Deus quer falar particularmente contigo, né? Particularmente contigo. Corra para o Senhor. Né? Samuel, quando a gente não entende a voz de Deus, nós corremos atrás de homens. Mas quando nós entendemos a voz de Deus, né? Ele vai dizer aqui, ó. Vai deitar-te e se ele te chamar, dirás. Ele vai te chamar. Deus vai te chamar de novo. Deus vai te chamar. Então dirás. Veja que palavras sábias. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu leito. Veio o Senhor ali, esteve chamando como da outras vezes. Samuel, Samuel. Respondeu Samuel. Fala, pois o teu servo ouve. Né? Amém? Que Deus abençoe teu dia com esta palavra. Deus quer saciar a tua sede. Paz e graça.